E aí, tranquilo? Seja muito bem-vindo, meu nome é João Mendes e esse vídeo é um vídeo muito diferente no canal porque ele faz parte do nosso evento. Pra você que caiu de paraquedas, não sabe o que eu tô falando, não sabe também quem sou eu, fica aqui que eu garanto que você vai gostar bastante, porque esse vídeo faz parte da Semana dos Animes. A Semana dos Animes vai ser essa semana específica, onde todos os dias eu vou estar te passando aulas completas de como funcionam os desenhos para você conseguir evoluir também, onde eu mostro desde o mais básico até o avançado, as técnicas que realmente me fizeram evoluir nos desenhos. Para você que quer sair da cópia e começar a criar as coisas de imaginação, e também para você que quer copiar o personagem que você sempre quis, mas toda vez que tenta, nunca fica igual. A ideia aqui é você sair de um desenhista bem iniciante e conseguir chegar no nível mais avançado, realmente praticando da forma correta, não adianta só você assistir. E é por isso que a gente vai ter os PDFs com exercícios para você praticar na sua casa. João, como eu consigo participar desse evento? É só você clicar no link que está aqui na descrição. Lá você vai entrar nos nossos grupos do WhatsApp. E a partir desses grupos que eu vou estar enviando tanto os links das aulas, que vai acontecer sempre no horário da noite, tá? Para você não perder, pode ficar tranquilo. E também os PDF para você conseguir praticar e evoluir aí da sua casa. Então se você ainda não se cadastrou, clica aqui para você se cadastrar, porque nem todas as aulas vão ser aqui no YouTube. Algumas vão ser privadas e só quem está no grupo vai conseguir receber elas. Para você que está perdido, não sabe por onde começar, o que estudar ou como montar sua rotina, essa é a aula para você e vai te ajudar bastante. Bom, agora que você já se cadastrou é o seguinte, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Ao longo das aulas eu quero que você realmente evolua, então eu não vou te mostrar como desenhar o Goku passo a passo, como desenhar os olhos do Naruto passo a passo. Por quê? Eu gastei muito tempo com isso e isso foi uma das coisas que mais me impediu de evoluir nos desenhos, que era sempre buscar vídeos passo a passo. Já aconteceu alguma dessas coisas com você? Você vai lá, pesquisa o nome de algum personagem que você quer desenhar passo a passo no YouTube e consegue desenhar ele. Às vezes você consegue, às vezes você não consegue, e o principal disso é o seguinte: você sempre fica refém, você só consegue desenhar o Goku, ou Naruto, ou qualquer personagem que você pesquisou, naquela posição. Já percebeu que quando você tenta mudar o rosto do personagem, desenhar ele de meio perfil, olhando pra cima, ele sempre fica estranho? Você nunca consegue passar os detalhes para uma outra posição? Ou até mesmo desenhar a mão do personagem, você sempre tem que buscar a foto de uma mão de algum personagem para poder desenhar ela. Sabe, você se sente preso na hora de desenhar alguma coisa? Sempre refém, já percebeu? Por quê? Porque você está aprendendo uma técnica que vai funcionar só para um desenho. Esse foi um dos piores erros que eu já cometi quando eu estava começando. Isso é uma coisa que me travou por muitos anos. Então, para você não ficar travado, eu vou te mostrar uma coisa muito melhor aqui ao longo dessas aulas. Eu vou te mostrar técnicas que vão funcionar para qualquer desenho. Eu vou te mostrar como desenhar o Goku em qualquer ângulo que você imaginar. De qualquer forma, e principalmente, já pensou em desenhar ele de imaginação, sem precisar copiar nada? Existe uma forma de fazer isso e ela não é tão difícil como você imagina que é. A ideia aqui é te mostrar técnicas que vão funcionar para qualquer estilo, é te mostrar a base dos desenhos, o que realmente mudou meus desenhos e o que vai poder mudar os seus desenhos ainda essa semana. Claro, se você fizer tudo que eu tô falando na ordem que eu tô falando. Beleza? Então vem comigo aqui que você vai entender. Porque assim, eu não sei se você sabe ou se você acompanha meu trabalho aqui no YouTube, não foi sempre que eu comecei a desenhar da forma que eu desenho hoje. Agora eu tô colocando na tela alguns desenhos que eu faço hoje em dia. Interessante, né? Muitos deles são muito bem detalhados. E calma, eu sei que falando assim pode parecer fácil, mas olha só esses desenhos aí. Esses daí são desenhos meus quando eu comecei, então eu sei o que eu tô falando porque eu já passei pela mesma coisa que você tá passando agora. Muitos desenhos que eu fazia, eu tinha medo de terminar porque eu não sabia como eu ia terminar. Muitas vezes eu nem pintava porque eu tinha medo de pintar e acabar estragando ele durante o processo de pintura. E olha só que interessante, a maioria deles era sempre o mesmo padrão. Era sempre o personagem de frente, olhando com aquela posição travada, sem volume, sem sentido nenhum. Agora olha só esses desenhos. São desenhos meus mais atuais, onde eu consigo fazer uma cena completa, preencher e realmente enquadrar. Dar essa impressão de quadro, de fanart, de arte realmente, e não uma coisa genérica. Alguns eu criei totalmente do zero, como a Dora Marombeira que vocês curtiram, eu fiz o processo inteiro completo junto com vocês aqui no YouTube. E como eu consegui ter essa evolução? Foi só praticar? Eu achava que era isso, mas eu pratiquei por muitos anos e não evoluía. Já aconteceu isso com você? Você treina e parece que você não evolui, sempre fica aquele desenho com cara de amador. Você não sabe o que está errado, às vezes gera alguma estranheza e você não sabe o que é. Será que é pintura? Será que é o relevo do desenho? Será que é o corpo do personagem? O que está acontecendo? Essas perguntas eu também tinha, e o que me ajudou de verdade foi observar os grandes mestres. O que os artistas que desenham há muitos anos, os mestres, os mangakás, eles faziam nos desenhos que dava realmente uma evolução. O que eles estudavam e como eles estudavam. Olha que interessante esse desenho aí. Esse desenho é de um artista coreano chamado Kim Jong-gi. Ele é um mestre há muitos anos, tanto que ele desenha sem o famoso esboço que muita gente fala que é obrigatório aqui no YouTube. Ele consegue desenhar uma variedade de coisas em uma única folha, em um único quadro,
apenas tirando as coisas da imaginação dele. E olha a riqueza de detalhes que ele faz. Agora, olha esse outro tipo de desenho aqui, que é do Peter Han. Ele também tirou totalmente da cabeça dele e tá extremamente realista, com muitos detalhes também. E claro, a gente também não pode esquecer dos mangakas, né? Olha esse mangá que eu tô colocando aí. E você percebe uma coisa que todos eles têm? O que eu reparei que todos eles faziam era treinar algumas matérias específicas. Como a perspectiva, já ouviu falar? A perspectiva nada mais é do que desenhar qualquer coisa em um ângulo diferente, deixar o seu desenho mais tridimensional. Então todos eles treinaram isso para conseguir chegar nesse nível, a ponto de criar um personagem totalmente do zero. Esse é o grande ponto aqui. A ideia que eles estudaram não foi uma técnica que vai funcionar só para um desenho. É uma ideia que vai funcionar para qualquer desenho. Quando você estuda a perspectiva, você consegue desenhar não só uma casa, um carro, ou um personagem, você consegue desenhar qualquer coisa que existe no mundo em um ângulo diferente da forma que você imaginar. Muito legal, né? E eu descobri, depois de continuar estudando com livros e vários cursos que eu fui fazendo, eu descobri, depois de muito tempo e testando bastante coisa, que existe uma coisa chamada fundamentos do desenho. Sabe o que são fundamentos? Basicamente essas ideias gerais que vão funcionar para você conseguir desenhar qualquer coisa que existe, independente do seu estilo. São ideias que vão funcionar para qualquer estilo, desde o mais básico, como um cartoon, até mesmo uma coisa hiper realista. E eu sei que agora você deve estar pensando, João, mas como eu consigo estudar esses fundamentos? Como funciona na prática? Eu quero saber como funciona na prática. Muita gente fala sobre isso, mas ninguém mostra uma coisa prática. É o que eu vou te mostrar agora. Então, agora é o seguinte, eu vou te mostrar como funcionam os fundamentos e como você pode usar cada um deles no dia a dia. Assim você já consegue saber qual a sua dificuldade hoje e qual tema você começa a estudar primeiro, para conseguir ter um bom resultado cada vez mais rápido. Existem basicamente 7 principais fundamentos do desenho. O primeiro fundamento é conhecido como fundamento das linhas. Assim como na escrita você treina suas letras, aqui você precisa treinar suas linhas. Sabe aquela arte final, aquele contorno na hora de fazer algum desenho, na hora de finalizar alguma coisa? Muitos mangakas fazem isso e provavelmente você já deve ter visto algum vídeo aqui no YouTube ou deve ter lido algum mangá onde tem essa finalização. Os mangakas treinaram as linhas para conseguir fazer vários tipos de linhas diferentes e conseguir gerar texturas novas, traços mais firmes e muito mais confiantes e conseguir criar desenhos com uma arte mais profissional. O fundamento das linhas não é só para você fazer um simples contorno, é para você conseguir gerar textura, volume e principalmente o foco dele é você treinar a sua percepção e coordenação motora. Sim, muita gente acha que para desenhar você tem que usar só a ponta dos dedos. É aí que você se engana. Nesse fundamento você aprende que você precisa usar todo o seu braço, todo o seu punho e todas as variações de traço que você pode usar tanto de materiais simples quanto materiais mais avançados. Mas já tentou desenhar o rosto do seu personagem ou o corpo dele em um ângulo diferente? Ou até mesmo um cenário? Muita gente tem essa dificuldade, por isso que tem o segundo fundamento chamado de fundamento da perspectiva. A perspectiva, assim como eu tinha falado, nada mais é do que essa habilidade de conseguir desenhar qualquer coisa em um ângulo diferente. E ao contrário do que muita gente fala por aí, esse fundamento não é só para você desenhar cenários ou casas, é para você desenhar qualquer coisa que existe no mundo, como pessoas, personagens em ângulos diferentes, cenas, objetos, animais, tudo que pode ser desenhado em um ângulo diferente você consegue a partir do momento que você entende a ideia de perspectiva. O terceiro fundamento é o fundamento das formas ou simplificação. Sabe quando você pesquisa no YouTube como desenhar o rosto de um personagem e a pessoa fala assim, desenha com um círculo. Sabe por que você escolhe um círculo e por que você faz aquelas medidas e depois começa a colocar os detalhes? Porque quando você faz isso, você não começa o desenho pelos detalhes, e sim pelos formatos e pelas medidas. E é para isso que serve esse fundamento, é o fundamento da simplificação. Ou seja, quando você vai começar a desenhar o corpo, em vez de você começar direto com os detalhes dos músculos, da roupa do seu personagem, o que você faz? Você escolhe uma forma geométrica ou uma forma orgânica, né? Alguma coisa para simplificar ali aquele desenho, faz o formato para saber qual vai ser o tamanho do personagem na cena, qual o movimento que ele vai ter e depois começa a detalhar. Assim fica muito mais fácil e você não se perde durante o processo e ainda consegue ajustar a perspectiva, ou seja, o 3D do seu desenho durante esse processo. É para isso que serve o fundamento das formas. O quarto fundamento é o fundamento da luz e sombra. Ele vai te ajudar bastante se você quer aprender a desenhar realismo. Já tentou desenhar algum personagem nesse estilo realista? Às vezes você tenta desenhar uma pessoa, um personagem desse jeito aqui, e sempre trava, fica pensando como eu faço essa textura, como eu faço esse volume na folha, como eu faço ficar mais 3D o meu desenho. Exatamente estudando luz e sombra. Muita gente acha que a luz e a sombra do desenho e esse fundamento é só para definir onde vai ficar a sombra do rosto de algum personagem ou de algum objeto que você está fazendo. Na verdade, a luz e sombra ela é responsável por você conseguir desenhar qualquer coisa, desde o volume até a textura. Então, quando você entende esse conceito de luz e sombra de uma maneira prática, você consegue simular qualquer textura realista, desde desenhar o cabelo de um personagem, pelos de algum animal, uma textura como raio, água,
metais, pedras ou qualquer tipo de textura que você imaginar, você consegue fazer quando você entende luz e sombra. Porque para você que não sabe, os nossos olhos enxergam tudo que tem por causa da luz. Então tudo que você vê é simplesmente um jogo de luz e sombra. E você como desenhista só precisa treinar essa habilidade para conseguir bater o olho em qualquer arte e criar qualquer textura realista. Eu sei, você provavelmente está cansado de desenhar coisas em preto e branco e quer começar a colocar cor nos seus desenhos, mas muitas vezes fica com medo de pintar e acabar estragando ele. Por isso que existe o quinto fundamento, que é o fundamento das cores, ou teoria das cores. Nesse fundamento você entende mais sobre o círculo cromático, que é esse cara que eu estou colocando na tela. Esse círculo vai te mostrar como você pode escolher as cores corretas na hora de pintar um desenho que você vai copiar, como você pode misturar as cores, tanto de lápis de cor, quanto de tintas e também até no desenho digital. Essa regra funciona para qualquer estilo, independente da plataforma que você estiver desenhando. E dessa forma você consegue criar vários efeitos diferentes com os lápis de cor que você tem, com os marcadores que você tem, com as tintas que você tem ou qualquer outro material. Por isso que ele é muito importante e ele facilita o seu processo. O sexto fundamento, provavelmente você que quer criar um mangá, um quadrinho ou alguma coisa nesse estilo, vai se divertir bastante, ou até para quem quer desenhar um personagem em ângulo diferente, que é o fundamento da anatomia. A anatomia nada mais é do que o estudo do corpo humano. Então quando você estuda o corpo humano, você começa a entender um pouco melhor de como ele funciona e como fica as variações, tanto de posições do corpo humano, quanto de biotipos. Para você que não sabe o que são biotipos, são basicamente os formatos diferentes que tem de corpo. Só para simplificar e você entender. Então quando você estuda anatomia, você vai poder finalmente ter aquela habilidade de desenhar o personagem da sua imaginação na posição que você quiser. E o último, e eu acho que um dos mais importantes, é para você que quer criar alguma coisa do zero. Tá cansado de só copiar referências, só copiar personagens e quer criar o seu quadrinho, o seu mangá, o seu desenho, o seu estilo? Esse fundamento é para você, que é o fundamento da composição. O que é composição? A composição é a habilidade de um artista ou desenhista em combinar tanto o estilo dele, as referências que ele tem e adquiriu ao longo da vida e também todos os fundamentos, para ele conseguir ter uma base interessante, fazer um desenho que faça sentido, tanto a mecânica, a estrutura, as cores e a iluminação, e conseguir juntar tudo isso em um desenho harmônico, em uma ilustração completa. Dessa forma você fica livre para poder criar como você sempre quis. E essa é a principal diferença também, porque eu não te mostrei técnicas e quis te mostrar a base. A diferença dos fundamentos para as técnicas é que no fundamento você consegue usar para qualquer área e qualquer estilo de desenho. Ou seja, é uma coisa que você aprende e pode usar ao longo da sua vida. Já uma técnica, ela é mais limitada a um estilo ou uma coisa específica. Agora que eu entendi o que estudar, como eu consigo saber como estudar isso? Quanto eu tenho que desenhar todos os dias? Qual é a forma mais fácil de conseguir ter resultado na hora de treinar desenhos? Bom, se está com essas dúvidas, isso vai te ajudar bastante. Agora eu vou te mostrar como você consegue ter uma rotina produtiva e como você pode montar o seu estilo de estudo para você conseguir treinar de acordo com a sua realidade. Porque se você continuar tentando fazer tudo de qualquer jeito, você não vai conseguir ter resultado nenhum. Eu falo porque eu já passei por isso e só me frustrou no desenho. Por esse motivo, eu separei algumas dicas aqui para você conseguir montar a sua rotina na sua casa. Eu quero que você treine e faça isso ainda hoje. A primeira dica é muito simples. Pare de focar nos passo a passo, porque assim como eu mostrei para você, isso só vai te frustrar e vai te ajudar em uma única dor, um único momento ali. E nos outros dias, quando você quiser criar coisas de imaginação ou fazer temas mais avançados, você vai se perder. Então foque em fundamentos ou conteúdos mais específicos. Isso realmente vai te dar resultado. A segunda dica: quanto tempo praticar por dia? Você tem que lembrar o seguinte: qual o seu nível de desenho? Quanto você desenha? Você desenhava antes de assistir essas aulas? Você tem o costume de desenhar semanalmente, mensalmente, diariamente? Você tem que fazer uma coisa de acordo com a sua realidade. Se você está começando, é 100% iniciante, comece com pelo menos 30 a 40 minutos por dia. E depois vai aumentando. E por esse motivo também é importante você deixar um dia de folga para você conseguir descansar. Então começa por aí, que eu acho que é um bom parâmetro. 30 minutos, 40 minutos ali, até 1 hora por dia para quem está começando é uma ótima ideia, com 1 ou 2 dias de folga na semana. A terceira dica: seja realista com as suas metas e com os seus desenhos. A maioria dos iniciantes que estão começando agora a desenhar, ou já desenham um tempo, acaba tendo uma noção errada de quanto tempo leva para conseguir ter um bom resultado. Muita gente começa a desenhar e acha que em 1 semana, 2, vai virar um profissional, ou vai conseguir fazer desenhos exatamente iguais como sempre sonhou. Isso é uma grande mentira, não tem como. Você precisa treinar para conseguir fazer isso. Então não espere que daqui 1 semana você vai, eu não fiquei bom em 1 semana, desenho não é para mim. Calma, não é assim que funciona. Continua treinando que você vai conseguir ter resultado. Normalmente, quando você treina desenho mais focado, você vai perceber que depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai começar a ter um primeiro resultado. E com o tempo isso vai aumentando. Leva um pouco mais de tempo, seja um pouco mais realista de como as coisas funcionam. Fora que muitas vezes você não vai conseguir desenhar todos os dias, tem que lembrar disso aí. Então tudo isso você tem que colocar em conta quando for montar a sua rotina, porque senão você cria uma expectativa muito alta
E aí quando você não consegue atingir aquele objetivo impossível que você tinha colocado no começo, porque você estava muito feliz, né, muito emocionado de ter acabado de ver uma coisa incrível ali, você acaba se frustrando depois. Então para não ter esse problema, é melhor você ser um pouco mais realista. Então coloca metas de 4 meses, 6 meses para conseguir ter uma boa melhora. Porque em uma semana, 2, você já consegue melhorar? Sim, consegue. Mas o resultado expressivo, maior, o mais brutal, que é o que você quer, vai levar mais tempo. Tenha isso em consideração. Poderia vir aqui e te prometer muitas coisas, como muita gente faz, mas eu tô aqui para te contar a verdade. A quarta dica: tenha dias livres e dias de folga. Faça desenhos que você gosta, não fique só estudando matéria de fundamento ou coisa muito densa e muito pesada. Tá? Nessa parte do estudo em si, dos temas que você vai estudar, eu vou te mostrar mais ao longo dos próximos dias. Mas a ideia é essa: você tem que usar desenho como uma forma divertida. Claro que vão ter partes chatas, mas as partes legais você não pode tirar todas, senão perde a graça do desenho, né? Então tenha seus dias livres, descanse um pouco, desenhe as coisas que você gosta, mas sempre volte a treinar as coisas que são importantes, para você continuar evoluindo. E por esse motivo também, não tente estudar tudo de uma vez, todos os temas. Vai um de cada vez para você conseguir absorver o máximo, realmente entender e assim passar para o próximo. Eu garanto que se você usar essas ideias para montar a sua rotina de desenhos, vai facilitar muito o seu processo. Então meu desafio para você hoje é o seguinte: vai lá, depois do grupo, se quiser pode até me marcar no Instagram. Eu quero que você monte a sua rotina de estudos e mande para mim lá no Instagram me marcando, que eu vou te repostar. E para você que não sabe como montar a rotina, eu vou mandar um PDF para vocês, uma rotina mais geral para você conseguir adaptar ao seu dia a dia. E isso foi a primeira aula, mais introdutória, para você ver como realmente funcionam os desenhos. E na próxima aula vai ser uma aula mais prática, porque nessa aula eu te mostrei a diferença entre técnica e fundamento. E para facilitar a sua vida, na próxima aula a gente vai começar de uma maneira mais prática, para você começar a colocar a mão na massa. Então, amanhã já começa a versão prática dos fundamentos.